Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Povo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o senhor vereador Ninha Fresnedo a fazer uma leitura de versículos da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, pastor Eliezer, senhores secretários, senhores vereadores, vereadora, nossos amigos se encontram aqui em nossa casa, população presente, boa noite, muito obrigado pela presença. Telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de São João, capítulo 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Palavra do Senhor. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 25/3/2019. Não havendo manifestações, retificações ou impugnações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ofício externando agradecimentos pela moção de autoria da vereadora Thelma Tolim. Do Museu Índia Vanuiri, convite para a programação do mês de abril. Da Secretaria Municipal de Assistência Social, convite para entrega do cartão de identificação do autista a ser realizada no dia 2 de abril. Da Secretaria Municipal de Cultura, convites para projetos, oficinas culturais e primeira Semana Cultural e Esportiva de Inclusão. Da Câmara Municipal de Araraquara, Jaú e Campinas, expedientes informando recebimento de propositura do vereador Alexandre Scombate. Da empresa Energisa, ofício encaminhando estimativas de valores anuais. Da Administração Central do Centro Paula Souza, resposta à indicação de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Do cidadão Eric Harada, solicitação através do contato Fale Conosco, de informações aos vereadores sobre a recuperação asfáltica das ruas de Tupã. Da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ofício encaminhando ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente, solicitando alterações em lei que especifica. Do Tribunal de Justiça, ofício encaminhando cópia de acórdão de ação direta de inconstitucionalidade referente à emenda de lei orgânica. Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, decisão a respeito das contas da Câmara Municipal do ano de 2017. E do cidadão Jurandir Gonzalez Estropa, manifesto de solidariedade ao prefeito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Walter Moreno. Eu requeiro de Vossa Excelência que o manifesto seja lido na íntegra. É regimental, peço ao secretário que assim o faça. Manifesto de solidariedade. Os empresários tupaenses aqui representados tornam pública a sua mais irrestrita solidariedade ao prefeito da instância turística de Tupã, senhor José Ricardo Raimundo. A bem da verdade, Vossa Excelência vem sofrendo através das redes sociais os mais sórdidos e injustos ataques à sua pessoa, de forma sorrateira que estarrece a todos nós tupaenses que amamos essa terra e convivemos com Vossa Excelência como empresário de sucesso, que é, sem ter que provam nada administrativamente a ninguém. Agora, de forma oportunista e sem consistência jurídica, foi protocolado na Câmara Municipal de nossa instância turística uma denúncia para a cassação do mandato. Mandado este que Vossa Excelência conquistou brilhantemente nas eleições municipais de forma limpa, honesta, sem qualquer contestação e sem sombra de dúvidas. Ao nosso ver, com o intuito senão outro de atrapalhar a administração municipal, conturbar o ambiente político com o quanto pior melhor, em detrimento de nossa cidade amada por todos nós. Esses ataques contra a vossa administração, carregados de uma dramaticidade, nos choca e nos estarrece profundamente, porque em nada contribuem para o bem-estar da nossa população tupaense, senão com o intuito de não deixá-lo administrar, mas e desgastá-lo fisicamente e moralmente, sem que soubesse
soubéssemos qual motivo. Temos convicção de sua capacidade administrativa, da sua índole, da sua honestidade e acreditamos firmemente que o sofrimento pessoal que Vossa Excelência passa diante dessa situação os faça cada vez mais forte e comprometido com o futuro de nossa querida e amada Estância Turística de Tupã, de forma que episódios como este não voltem jamais a acontecer. Precisamos, neste momento, juntarmos todas as pessoas de bem em uma corrente de força, de perseverança e que cada cidadão faça a sua parte buscando recursos que são parcos, buscando soluções para todos os problemas de nossa cidade, deixando de lado o amadorismo sórdido que se revela nessas ações indesejáveis. Senhor presidente, segue a lista ainda de assinaturas de apoio em 3 folhas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Do vereador Amaury Sérgio Mortago, ofício informando que o vereador Alexandre Scombate passa a fazer parte de seu bloco parlamentar. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Prefeito encaminha à casa o projeto de lei número 12/2019, que aprova o Plano Municipal de Cultura, PMC, e dá outras providências. Também, projeto de lei número 13/2019, altera os artigos que especifica da Lei Municipal 4.652, de 2013, que estabelece estrutura, disciplina ou funcionamento do Fundo Municipal de Cultura de Tupã e dá outras providências. E, por fim, projeto de lei 14/2019, cria a Escola Municipal de Cultura Artística de Tupã e dá outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Solicito ao secretário que leia as indicações apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Eduardo Akira da Mitsu, moção 197/2019. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Walter Moreno. Solicito que o senhor consulte os vereadores para que a leitura das indicações sejam aprovadas em bloco. Consulto as lideranças Thelma, Capitão Neves, Ribeirão e Amaury se concordam que as indicações sejam lidas em conjunto. Concordo. Ok, senhor presidente. Assim sendo, coloco em votação o requerimento do vereador Walter Moreno para que as indicações de número 197 a 215 de 2019 sejam lidas em conjunto. Aqueles que forem favoráveis, questão de ordem, vereador Amaury. Eu creio que o requerimento é pela dispensa das leituras. Sim. Aprovada por todos. As indicações serão encaminhadas às autoridades competentes. Realizada a dispensa das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Pelo movimento Orgulho Autista do Brasil, senhora Rúbia Maldonado, que irá abordar tema referente à Semana Esportiva e Cultural de Inclusão da Estância Turística de Tupã. Convido Vossa Senhoria para que faça uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Boa noite ao público presente. Eu sou Rúbia, eu tenho um filho com autismo. Estou aqui para agradecer a primeira semana de inclusão do município da Estância Turística de Tupã. O nosso grupo busca a inclusão de todas as crianças com deficiência. Aqui nós temos presente a Associação Síndrome de Down e o pessoal da PEDET. Nós buscamos incluir as crianças através da educação, saúde e as políticas públicas são necessárias para tais ações. A semana de inclusão, nós contamos com a carteira de identidade do autista, que é um documento de extrema necessidade para as crianças, porque elas, como vocês podem ver aqui na nossa apresentação, o autismo não tem cara, o preconceito sim. Nós, famílias, encontramos diversas situações em que presenciamos constrangimentos e... situações em que passamos por constrangimentos por pessoas que ignoram o transtorno do espectro do autismo. É de extrema necessidade que todos possam ter esse conhecimento e a Semana de Inclusão vem a agregar. Nós teremos uma palestra no auditório da Unesp, aberto a todos, tanto as pessoas que tenham crianças dentro do transtorno e algum tipo de deficiência, como os profissionais envolvidos com nossas crianças.
Buscamos que o preconceito deixe de existir. Eu sei que bullying sempre vai ter, sempre vai partir de alguém. Então, assim, através do conhecimento que nós vamos eliminar essas barreiras. Buscamos que nossas crianças possam estar em ambiente em sociedade sem que possam sofrer qualquer constrangimento ou que deixam de ter o direito delas de conviver em comunidade e ter um bem-estar e qualidade de vida. As terapias são essenciais para isso. Então, buscamos, através dos vereadores, que aprovem e que nos ajudem através das políticas públicas. Na quinta com arte, teremos a apresentação do Projeto Guri e do Grupo Força Maior, que ele irá cantar esse samba enredo, Eu Sou Autista. Espero contar com a presença de vocês. E na sexta-feira, eu convido a todos que levem suas crianças para uma atividade que faremos com a criança na praça. Que nós precisamos largar as tecnologias e brincar mais com nossos filhos e junto com nossas crianças. Então, assim, desculpe o nervoso, que toda vez que eu falo sobre o assunto acaba sendo, né? Já é a terceira vez que eu venho aqui. E espero contar com a presença de todos e que nos prestigiem na Semana de Inclusão. É a primeira semana aqui no município da Estância Turística de Tupã. E espero que sejam muitos que venham pela frente. Muito obrigada. Solicito ao secretário se há mais alguém inscrito para a tribuna livre. Senhor presidente, pela Associação Síndrome de Down, uma nova visão, senhora Rita de Cássia Basso Esquerdo, que irá se pronunciar sobre a inclusão de pessoas com necessidades específicas, inclusive pessoa com síndrome de Down. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Obrigada. Boa noite a todos. Cumprimento será geral, que hoje o assunto é longo. Eu estou aqui em nome da Associação Síndrome de Down, uma nova visão. É uma associação formada por pais e profissionais, e deixando claro que os profissionais que participam da nossa associação vão de livre vontade, são espontâneos, não são pagos pela associação, eles estão lá para aprender e para ensinar. A associação foi formada em Oswaldo Cruz porque foi o começo lá, foi uma união de pais de lá. Eu sou representante aqui da cidade de Tupã e hoje eu venho aqui deixar um recado para a população de Tupã, para os vereadores e para todos que têm acesso a esse canal e conseguirão assistir esse programa. Fiz uma pequena colinha para mim não me perder, tá? Vou falar rapidamente o que é síndrome de Down. Síndrome de Down é uma condição genética. A criança com síndrome de Down já nasce formada. Ela vai nascer e morrer com síndrome de Down. Síndrome de Down não tem cura, não é uma doença. Ela não pega, ela não passa. Não tenham medo de chegar próximo de uma pessoa com síndrome de Down. Nós estamos aqui hoje com o exemplo do Gu, nosso amigo. O meu filho não pôde estar aqui. Ele saiu do hospital agora há pouco, ele está com virose. Então, eu saí do hospital e vim para cá para deixar um recado para todos. Então, o Gu está representando, né, nossas crianças, nossos adultos, nossos jovens. Temos bastante aqui em Tupã e muitos deles escondidos, porque não tiveram oportunidades. Tá? Então, a síndrome de Down é uma condição genética. Ele não pega, ele não passa. Pelo contrário, eles contagiam. Se aproximem de uma pessoa com síndrome de Down e vocês vão ver como é contagiante. Então, vamos lá. Síndrome de Down é considerada uma deficiência. É uma deficiência, ela está dentro da deficiência, e, na maioria das vezes, a deficiência é intelectual. É uma deficiência um pouquinho de aprendizado, eles vão demorar um pouquinho mais para aprender, para se desenvolver, mas eles vão chegar lá. O que falta é oportunidade. Tá? Então, o que é deficiente? Cada um pode interpretar de uma maneira. Existe uma lei dizendo o que é deficiência, mas, às vezes, a gente se depara com o que a gente acha que é deficiência. Às vezes, nós temos falta de alguma coisa, não sabemos lidar com uma situação. Então, o deficiente não é menos capaz. Tá? Qualquer tipo de deficiência, ele não é menos capaz do que nós. Eles têm uma dificuldade, mas do jeito deles e da forma deles, eles vão aprender.
basta a gente saber ensinar e lidar com isso. A deficiência não faz a pessoa não é o deficiente. Eu não posso apontar uma pessoa por ela ser um cadeirante, um síndrome de Down, um deficiente visual. A deficiência não faz a pessoa. O que faz a gente é aquilo que a gente aprende e aquilo que a gente transmite. Então, assim, não vamos julgar um deficiente pela sua deficiência. Vamos olhar ele como uma pessoa, o que ele pode fazer e o que ele tem a aprender e, principalmente, o que ele tem a nos ensinar. Na nossa cidade, nas nossas escolas, no nosso município, nossos hospitais, existem construções, existem prédios, as nossas escolas, mas o que faz a pessoa não é a parte física somente. A escola, o prédio, os hospitais, o comércio tem que estar preparado para receber esse deficiente. Só que o que faz a diferença não é só o prédio. O que faz a diferença são as pessoas, são os seus valores e são os seus princípios. Nas escolas, sem aluno, nada se ensina, nada se aprende. A escola não seria nada sem o aluno, sem o professor e sem os outros colaboradores que estão lá. Então, cada um aprende com o outro. O professor está ali para ensinar a matéria, mas cada aluno, individualmente, sendo ele deficiente ou não, tem muito para ensinar. Então, cabe a quem está ali lidando com essa pessoa, com essa criança, saber a dificuldade dela e aonde ela vai se desenvolver melhor e adaptar. Adaptar a matéria, adaptar o ensinamento, voltar um pouquinho na matéria se a criança não está aprendendo. Então, eu acho que o olhar da pessoa que está lidando com uma pessoa que precisa de um olharzinho a mais faz toda a diferença. Isso na escola, num hospital, como eu estava hoje com meu filho, um olhar diferente de como eu vou tratar aquela pessoa para que ela consiga chegar lá. Se o caminho dessa pessoa não será igual ao dos outros, que seja com curvas, mas ele vai chegar lá. Eu acho que a dificuldade de ensinar ou de aprender algo novo está na aceitação. Na aceitação, na integração e no ambiente acolhedor. Eu acho que o que nos move é a confiança que é depositada na gente. Então, assim, se alguém te confiou um filho ou um adulto, um jovem, para você ensinar alguma coisa para ele, aceite essa pessoa e acredite nele. E siga em frente e vá desenvolver. Quando não se abre o coração, pode ter a melhor tecnologia, pode ser o PhD em ensino, mas quando você não abre o coração e não aceita, você não vai ser nada. Porque você pode ser o melhor estudante, se você não souber aplicar na prática, você não vai ser nada. Então, isso eu digo para os profissionais. Hoje, acho que a gente tem representante aqui de diversas classes, né? Comércio, professores, médicos. Então, acho assim que foi um dia oportuno para a gente vir aqui e tocar o coração de cada um de vocês. Agora, eu vou falar rapidinho sobre inclusão. A inclusão começa na aceitação. E a primeira inclusão tem que ser feita dentro de casa. A família que recebeu um diagnóstico de um filho ou de uma pessoa adulta que, por qualquer uma condição, acabou se tornando um deficiente, essa pessoa tem que ser inserida primeiro dentro de casa. Ela tem que fazer parte do âmbito familiar, ela tem que fazer tarefas domésticas, ela tem que ser incentivada para isso. Depois, na sociedade, a inclusão ela começa dentro de casa e depois ela tem que ir para a comunidade, para uma escola, para uma igreja, para um grupinho de amigos, para uma balada. E a melhor maneira de saber como incluir alguém é se colocar no lugar do outro. Se alguém aqui já tentou vedar os olhos e andar pelas ruas da cidade, vai ser difícil conseguir, porque nem pela rua, nem pela calçada. Se alguém aqui já sentou numa cadeira de roda e tentou se locomover pela cidade, vai ser difícil. Então, assim, o que a gente precisa é que as pessoas se coloquem no lugar de quem tem alguma dificuldade, de quem tem alguma deficiência. Eu costumo usar uma palavra, um ditadinho popular, é dor de dono.
Só vai acontecer a inclusão, a aceitação, aquele que tem dor de dono. Aqui nós temos mães, cada uma representando seu filho. Nós temos famílias, cada um representando seu filho. Aqui eu estou dizendo algumas palavras para um grupo de pessoas que está se lembrando exatamente de alguém que tem lá em casa, de alguém que já viu na rua. Então, se coloque no lugar dessa pessoa. Se você está vendo alguém passar por uma dificuldade, uma mãe tentando parar o carro numa vaga de deficiente para descer o seu filho cadeirante e tem ali uma moto estacionada, pelo amor de Deus, se coloque no lugar dessa mãe. Ela tem que descer, ela tem que tirar a cadeira de roda, ela tem que botar o menino da cadeira de roda na cadeira, entrar para uma escola, ou entrar para um hospital ou um posto de saúde e tem uma moto ou um outro carro que não é de deficiente estacionado no lugar. Então, isso tudo faz parte da inclusão. Só para focar algumas palavras, a inclusão é empatia, se colocar no lugar do outro. A inclusão é oportunidade e a inclusão é aceitação. Aceite, dê oportunidades e se coloque no lugar do outro. Era esse meu recado, espero que tenha tocado a algumas pessoas ou pelo menos feito vocês pararem para pensar, tanto o poder público quanto a sociedade em geral. O poder público tem que fazer a sua parte, mas a sociedade também precisa aprender. Então, estamos começando, estamos com passos devagar, mas estamos começando com a inclusão. Espero que um dia a gente não precise vir aqui falar o que é inclusão, que a inclusão seja uma coisa natural, que o deficiente não seja um fardo nem um peso, ele seja parte da sociedade. Obrigada, boa noite. Solicito ao secretário se há mais alguém inscrito para a tribuna livre. Pela Associação das Pessoas com Deficiência da Estância Turística de Tupã, senhora Maria Helena Mosena, que irá se manifestar a teor da Semana Cultural e Esportiva de Inclusão da Estância Turística de Tupã. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Boa noite a todos, né? Eu, como a Rita, também fiz uma colinha, né? Porque às vezes eu posso ficar um pouco nervosa e me perder, porque eu tenho baixa visão. Em primeiro lugar, né, eu queria saudar, em nome da Rúbia e do Capitão Neves, os vereadores, o público presente e o público que nos assiste em casa. E dizer assim que é um grande prazer, né, estar participando dessa abertura da primeira semana de inclusão. Eu estou aqui representando a PEDET, a Associação das Pessoas com Deficiência da Estância Turística de Tupã. Nós nos reunimos mensalmente, embora já tenhamos o terreno, ainda não temos uma sede própria, né? Nossa presidente é a Dirce Lima Pereira Reine, que está aqui presente, e nós somos uma entidade que nós não temos, por exemplo, como a PAI ou como outras associações assistidos. Nós instrumentalizamos a pessoa com deficiência para lutar pelos seus direitos. Somos uma associação de direitos, né? E essa o grande, eu acho, o grande elo, porque se uma pessoa com deficiência ela domina o conhecimento de tudo que ela tem que reivindicar, é muito mais fácil, né? Então, é uma luta, realmente, como a Rita disse, é uma luta, realmente, um trabalhinho de formiguinha que está se iniciando em relação à sociedade civil. Bem, eu vou pegar, assim, 3 eixos, né, assim, para a gente começar a discutir, porque, realmente, é uma oportunidade muito grande estar aqui com os vereadores, com a população, as mais variadas categorias aqui, empresários, sociedade civil, associações de moradores. E uma coisa que eu queria assim, conscientizar realmente, e que a gente ouve muito, inclusive como teve até a quarta Conferência Municipal da Saúde, né, a fase municipal da Conferência da Saúde, e nós ouvimos isso muito lá. As pessoas assim nos tratam como portadores de deficiência ou então como portadores de necessidades especiais. Nós temos a Convenção da ONU, que foi ratificada pelo Brasil em 2008, e
Quem lê a Convenção da ONU vai ver que, a partir de lá, a pessoa com deficiência é tratada como pessoa, porque nós não portamos nada, nós somos pessoas. E isso, às vezes, tem pessoas que falam, mas a Marilene é muito chata, né? Porque ela vive falando isso. Mas eu acho que uma das funções do dirigente é conscientizar. E que, às vezes, muitas vezes, o que falta é a conscientização da população. Outra questão é as vagas de deficientes, né? Aquela vaga não é sua nem por um minutinho. Porque, quando você pode dispor daquela vaga, você tem que ir, através, lá na Secretaria de Transporte, ter um cartão, sabe, que te possibilita o uso dela. E eu vou pegar uma vaga, para dar um exemplo muito claro aqui para vocês. A Quipão é o exemplo mais próximo que eu tenho. Dois associados da PEDET, sendo a mulher cadeirante, o marido dela, foram lá na Quipão, e a nossa vaga está sempre ocupada por pessoas que não são pessoas com deficiência. E estava ocupada a vaga. Ele entrou e foi ver quem que estava na vaga, quem que estava ocupando. Foi extremamente maltratado. Isso é muito comum em todos os municípios. As pessoas ainda se acham assim, no direito de ofender, né? E isso é muito sério, porque tem que ter fiscalização também da prefeitura para essas vagas. Não basta ter as vagas ali, certo? E outra questão é em cima, realmente, da acessibilidade na cidade. Sabe? Nós que somos pessoas com deficiência, sabe, nós sofremos muito essa falta de acessibilidade. Eu vou dar um exemplo também bem próximo. Eu faço parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que, para mim, os conselhos de direito são a forma mais democrática da sociedade civil participar, sabe? Participar de tudo o que acontece na cidade, dentro do seu segmento. E nós temos aqui, por sinal, muitos conselhos, parece que 32. Né? Eu faço parte do Conselho da Pessoa com Deficiência. E eu, discutindo com o Wagner Lux, inclusive numa rede social, a questão por que nós, do Conselho Municipal, não participávamos das reuniões do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, certo? Sendo que, há uns 2 anos atrás, nós participamos aqui de uma audiência pública onde estava se discutindo o plano diretor de turismo, e não tinha acessibilidade em lugar algum desse plano. Aí, levei essa proposta para o Conselho, fizemos um ofício, sabe, encaminhei esse ofício, né? Estou, por sinal, aguardando o retorno dele. Ele já falou que o Conselho vai começar a participar das reuniões, e eu fiz 3 perguntas nesse ofício. A primeira: como receber um turista com mobilidade reduzida ou com alguma deficiência se não temos hotéis, restaurantes, igrejas, cinemas, prefeituras, secretarias, transporte público que garantam acessibilidade? Lembramos que a acessibilidade é para todos. Segundo, que tipo de acessibilidade há no distrito de Varpa? Terceiro, hoje Tupã é uma cidade atrativa para o turismo? Estou aguardando realmente a nossa participação. Eu acho que nós vamos contribuir muito, você entendeu? Para contribuir com essa parte de garantir que Tupã seja um pouco mais inclusiva, né, para quem vem visitar Tupã. E o último ponto é uma reivindicação também antiga do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que é o censo municipal. Sabe? O censo municipal é quantos somos, onde estamos, quem somos. É bem por aí. Hoje, nós temos muita dificuldade na nossa militância se a gente não tem um censo municipal. E o Conselho Municipal já aprovou esse censo, inclusive. Só que acontece o seguinte: tem pessoas que dizem assim: nós temos que fazer esse censo. A Secretaria da Saúde ela tem um número de pessoas com deficiências que são atendidas.
Na realidade, enquanto há os prontuários, isso também foi discutido na Conferência da Saúde, há dificuldade em captar esses nomes. Estão já providenciando a informatização em rede. Aí, provavelmente, vai ser mais fácil. Mas, enquanto isso, eu não concordo que nós, enquanto conselho, façamos o censo. Nós temos que ajudar, nós temos que contribuir, a sociedade civil está aí para isso, mas nós só deliberamos, sabe? Mas quem tem que executar, sem dúvida, é o poder público, sabe, gente? E, nesse ponto, eu gostaria, assim, realmente, até de contar com o apoio dos vereadores nesse sentido, da gente assim tá discutindo mais junto com o pessoal da síndrome de Down, dos autistas, como fazer esse censo, como ter isso, porque fica muito difícil a militância tanto do Conselho Municipal como da entidade. E a minha última questão, né, é que foi aprovada como proposta na 3ª Conferência da Pessoa com Deficiência, em setembro de 2017, né, uma Comissão Permanente de Acessibilidade, a CPA. Né? Infelizmente, por uma série de dificuldades, de mudança de presidente no Conselho Municipal, realmente as propostas não foram assim adiante. E eu acho que juntamente com esses vereadores, nós poderíamos também estar tentando implantar junto à Secretaria de Obras. Porque não adianta você falar em acessibilidade, sabe, ficar cobrando do prefeito, só dos vereadores, se você não tem uma comissão específica para ver o que pode ser melhorado, o que pode ser arrumado. Porque não adianta também se falar em instância turística, a população brasileira está envelhecendo, sabe? Se a gente não tiver realmente uma meta, um objetivo. Então, pessoal, era realmente isso que eu queria falar para vocês, que realmente a nossa maior tristeza realmente é ter uma Tupã com calçadas assim intransitáveis, sabe, com buracos, com o comércio muito sem acessibilidade. Mas eu acredito, sabe, que essa primeira semana de inclusão é o início, talvez, de uma mudança para a nossa cidade. E terminando, é que eu não consegui colocar no pendrive, mas a Rúbia até pediu para me falar do novo símbolo, né, que a ONU implementou em relação ao logo da pessoa com deficiência, que não é mais um cadeirante, é assim, uma pessoa, assim, um estigma de uma pessoa de braços abertos. E isso daí é que inclui toda a sociedade, não só as pessoas com deficiência, mas toda a sociedade na inclusão da pessoa com deficiência, sabe? E todos nós, sabe, temos que realmente começar a discutir políticas transversais e intersetoriais para realmente atingir o nosso objetivo. Muito obrigada. Não havendo mais inscrições para pronunciamentos na tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, moção 98/2019, manifesta congratulações ao Grupo Infinito Transtornos do Espectro Autista, do Autismo, em razão do seu primeiro aniversário de fundação, comemorado no dia 2 de abril. Em discussão, a moção de número 98 de 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Pastor Eliezer, moção 99/2019, manifesta congratulações à Igreja Evangélica O Brasil para Cristo pelos seus 50 anos de fundação em Tupã. Em discussão, a moção de número 99 de 2019, de autoria do vereador Pastor Eliezer. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 100/2019, de autoria do vereador Charles dos Passos, manifesta congratulações à Escola Estadual Índia Vanuíri pelos seus 71 anos de fundação, comemorado no dia 23 de fevereiro. Em discussão, a moção de número 100 de 2019, de autoria do vereador Charles dos Passos. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação.
Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Da iniciativa do vereador Eduardo Akira da Mitsu, moção 101/2019, manifesta pesar pelo falecimento do senhor Dr. Genésio Kugimoto. Em discussão, a moção de número 101 de 2019, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Thelma Turim. Gostaria de pedir autorização para subscrever essa moção de pesar. Está aberta a todos os vereadores. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 103/2019, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu, manifesta pesar pelo falecimento do senhor Dárcio Manfio. Em discussão, a moção de número 102 de 2019, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 104/2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações aos artistas e idealizadores do projeto Música e Arte em razão do excepcional trabalho realizado em Tupã e região através do talento musical. Em discussão, a moção de número 103 de 2019, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, moção 105/2019, manifesta pesar em razão do falecimento do senhor Benedito Martins Gomes. Em discussão, a moção de número 104 de 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem, vereador autor. Gostaria de solicitar a possibilidade de fazermos um minuto de silêncio em homenagem a esse nosso amigo. É regimental, assim será feito. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 106/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles da Silva, manifesta congratulações ao senhor André Blackham e à senhora Marisa Ébano pela realização do projeto Hip Hop Interior, Seminário de Cultura Hip Hop do Centro-Oeste Paulista, bem como aos senhores Beto Teoria e Marcão II pela participação no evento. Em discussão, a moção de número 105 de 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 107/2019, de autoria do vereador Walter Moreno Panhossi, manifesta pesar em razão do falecimento do senhor Danilo Gaiotti. Em discussão, a moção de número 106 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 108/2019, de autoria da vereadora Thelma Turim, manifesta apoio ao projeto de lei número 1704 de 2019, do deputado federal Júlio César Ribeiro, que instituiu a Política Nacional de Diagnóstico e Tratamento da Depressão Pós-Parto. Em discussão, a moção de número 107 de 2019, de autoria do vereador Walter Moreno Panhossi. 108. Pela discussão, vereadora Thelma Turim. Senhor presidente, membros da mesa, meus colegas vereadores, ao público que nos assiste aqui e também pela TV Câmara, pela internet, devo dizer que é muito importante a presença de cada um dos senhores, das senhoras, das apresentações que aqui foram realizadas, mas venho falar sobre essa moção de apoio de número 108, que apoia, leva a informação ao Congresso Nacional de que nós, mesmo no interior do Estado de São Paulo, estamos acompanhando o que está acontecendo lá na Câmara Federal, e esse projeto de lei que está lá, em tramitação, institui a Política Nacional de Diagnóstico e Tratamento da Depressão Pós-Parto. São vários os objetivos da Política Nacional de Diagnóstico e Tratamento da Depressão Pós-Parto. Dentre eles, é importante destacar o estímulo à produção de estudos e pesquisas acerca do diagnóstico e do tratamento,
a promoção da disseminação de informações nos diversos veículos de informação, a promoção no âmbito do SUS da capacitação contínua aos profissionais dos serviços de saúde que atendam mulheres no período pré- e pós-natal. Enfim, são inúmeras as propostas dessa política nacional que envolve as mulheres, que envolve as crianças e, por consequência, envolve as famílias numa situação de depressão pós-parto. Então, nós gostaríamos que fosse aprovada essa moção de apoio, para que o Congresso Nacional saiba que nós aqui apoiamos o projeto de lei, gostaríamos que ele se transformasse em lei e que essa política nacional fosse algo realmente colocado em prática. É por isso que eu peço o voto favorável de todos os meus colegas a esse projeto de lei tão importante. Parece pequeno, mas é gigantesco diante dos grandes problemas que acontecem, das mortes que ocorrem, tanto por suicídio como por infanticídio, quando a mãe mata o seu bebê no pós-parto. Enfim, nós gostaríamos efetivamente que essa política fosse colocada em prática. Muito obrigada. Continua em discussão a moção de número 108 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tulim. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 109, 2019, igualmente de autoria da vereadora Thelma Tulim, manifesta apoio ao projeto de lei 233 de 2019 do deputado estadual Paulo Fiorilo, que institui o Conselho de Mediação de Conflitos nas escolas estaduais do Estado de São Paulo. Em discussão, a moção de número 109, de autoria da vereadora Thelma Tulim. Pela discussão, vereadora autora. Senhor presidente, como já fiz as saudações iniciais, devo ir direto ao assunto, tendo em vista que hoje temos inúmeras discussões importantes a serem realizadas nesta casa. Há um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que cria o Conselho de Mediação de Conflitos nas escolas estaduais do Estado de São Paulo. Sabemos que já existem os mediadores, mas os mediadores, pelo que percebemos, sozinhos não estão dando conta de resolver uma questão que é multidisciplinar, envolve inúmeras questões. É notória a tragédia ocorrida no dia 13 de março de 2019, no município de Suzano, na Escola Estadual Professor Raul Brasil, com 8 vítimas fatais, entre elas 5 estudantes, 2 profissionais da educação, contabilizando ainda 10 feridos entre alunos das escolas. Em 1993, a Unesco criou a Comissão sobre Educação para o Século XXI, cujo relatório ficou conhecido como Relatório Dollars, onde se defende a organização da educação em 4 princípios interdependentes, focados num conceito amplo de educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. Nós vimos esses dias, rodando pelas redes sociais, um aluno agredindo o motorista de ônibus. Todos aqui viram? Então, quando a gente vê e percebe uma tragédia como o que aconteceu em Suzano, a gente acha que está tão longe de nós, e não está. Se as escolas estaduais conseguirem, através desse projeto de lei, ter um conselho de mediação de conflitos que perceba as dificuldades dos alunos, que intervenha antes que as tragédias aconteçam, nós acreditamos que isso vai amenizar os problemas, muitas vezes acabar com os problemas quando nós acabamos com os conflitos. Por isso, senhor presidente, eu peço o voto favorável de todos os meus colegas
para essa moção de apoio, que esse projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa se transforme em lei e seja colocado em prática nas escolas do nosso Estado de São Paulo. Muito obrigada. Continua em discussão a moção de número 109 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tulim. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 110, 2019, de autoria da vereadora Thelma Tulim, manifesta congratulações à agência Inova Paula Souza e à Escola Técnica de Tupã, ETEC, professor Massuí Cauano, em razão da execução do programa Escola de Inovadores. Em discussão, a moção de número 110, de autoria da vereadora Thelma Tulim. Pela discussão, vereadora autora. Volto a esta tribuna, senhor presidente. Desta vez para pedir voto favorável a essa moção e até quem desejar, quem dos vereadores desejar subscrevê-la comigo, porque a escola técnica no nosso município, o ETEC professor Masuyuki Cauano, na pessoa do senhor diretor, senhor Jurandir Roberto Fernandes, estão executando um programa Escola de Inovadores. Às vezes, o dia a dia da gente, a correria, o trabalho, as questões da nossa casa, dos nossos filhos, não nos permite ver o que está acontecendo à nossa volta. E na nossa escola, nossa ETEC, professor Masuyuki Cauano, está acontecendo lá um curso de extensão gratuito que tem como objetivo fornecer ferramental básico de empreendedorismo e inovação, oferecendo um ambiente criativo para que os participantes se capacitem e desenvolvam modelos de negócios sustentáveis, possíveis de serem viabilizados por meio de uma stand-up. Então, nós gostaríamos de parabenizar a escola, nossa ETEC, professor Masuyuki Cauano, através do seu diretor, professor Jurandir, e toda a equipe técnica, todos os professores, coordenadores e alunos, que a gente possa ver, sair de lá, grandes inovadores, grandes empreendedores. Então, eu peço o voto favorável dos meus colegas vereadores. Obrigada. Continua em discussão a moção de número 110 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tulim. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 111, 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, manifesta congratulações à senhora Ana Paloma Moretti pelo Dia da Saúde e Nutrição, comemorado no dia 31 de março. Em discussão, a moção de número 111 de 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Também de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, moção 112, 2019, manifesta congratulações ao senhor Hércules Ubiratã da Silva pelo Dia do Carpinteiro e Marceneiro, comemorado no dia 19 de março. Em discussão, a moção de número 112 de 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Senhor presidente, estas eram as moções apresentadas pelos senhores vereadores. Devido ao falecimento do Dr. Genésio Kugimoto, Elza Manfio Avarenga, Dárcio Manfio, Benedita Martins Gomes, Danilo Gaiotti, em memória deles, nós vamos fazer 1 minuto de silêncio. Peço que todos se coloquem de pé.
Dando sequência a esta sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, primeiramente temos uma denúncia para a cassação do mandato do prefeito municipal de Tupã, formulado pelo senhor André Gustavo Zanoni Braga de Castro. Peço ao secretário que leia a denúncia na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tupã, Estado de São Paulo, onde todo o cidadão tem direito subjetivo ao governo honesto. Eli Lopes Meireles. André Gustavo Zanoni Braga de Castro, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB SP sob número 161963, portador do RG 23963-728-8, inscrito no CPF 247-594-298-32, portador do título de eleitor 194-516-2601-16, Zona 143, Seção 0079, residente domiciliado na Rua México 217, bairro Jardim América, Tupã, São Paulo, atuando em causa própria. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fulcro no decreto número 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 4º, incisos 7º, 8º e 10º, artigo 64, inciso 4º e seguintes da Lei Municipal 3.070, de 4 de abril de 1990, e artigo 106A e seguintes da Resolução número 1, de 10 de setembro de 1990, oferecer denúncia para cassação do mandato do prefeito municipal de Tupã, Estado de São Paulo, José Ricardo Raimundo, brasileiro, portador da cédula de identidade 9441693, inscrito no CPF 043398-018-44, com endereço na Praça da Bandeira, 800, Centro, contato 143404.000, endereço eletrônico prefeito@tupa.sp.gov.br, pelos motivos de fato e de direitos que passa a expor. 1. Dos fatos. A cidade de Tupã vive um colapso total, notadamente no que concerne à administração pública, Poder Executivo. O chefe do Executivo perdeu totalmente o controle do comando e das execuções de atribuições de atividades básicas, deixando de promover o bem-estar de seus habitantes, que deveria ser a função do prefeito. Assim como promover bem-estar dos cidadãos de acordo com os preceitos constitucionais e administrativos, o prefeito deve desenvolver as funções sociais da cidade, proteger o patrimônio histórico-cultural, pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos, promover o desenvolvimento urbano, buscar benefícios e auxílios para o município, zelar pelo seu ambiente e, assim como pela limpeza, manter em boas condições de funcionamento postos de saúde, escolas e creches, entre outras tantas atribuições, para que alguém seja considerado um prefeito minimamente capacitado. Para exemplificar a falta de comando e execução dessas poucas atividades básicas mencionadas, citam-se os seguintes fatos atuais, os quais são validados por simples observação, relatos em redes sociais, imprensa e notificações nos órgãos competentes. Infestação de escorpiões, incluindo a morte de uma criança, enchentes ocasionadas pela falta de realização das obras de macrodrenagem, ruas intransitáveis com buracos gigantescos, falta de medicamentos básicos na rede municipal de saúde, epidemia de dengue e ações na Justiça Estadual, as quais serão detalhadamente explicadas neste petitório e demonstradas por reportagens e documentos que acompanham este petitório. Desta maneira, para ser um bom político, o chefe do Executivo também deve ser um bom gestor e, como todo bom gestor, vive em harmonia com toda a sua gestão e influenciar decisões e agir de forma proativa e empática.
A população necessita de tais competências, uma vez que, ao votar, entrega a confiança não só de dias melhores, mas de qualidade de vida condizente com a que se entende como viver dignamente, com a esperança de alcançar o previsto na Constituição Federal como supra-princípio da dignidade da pessoa humana. Também de responsabilidade de um gestor, atribui-se a capacidade de utilizar os recursos financeiros de forma eficiente, sabendo planejar a distribuição dos mesmos de forma que a população enxergue o retorno de seus impostos, estes pagos com o suor de seu trabalho, na esperança de viver com o mínimo de uma cidade possa lhe oferecer. Contudo, a população vê seu gestor dedicado a efetuar a compra de uma caminhoneta nova para seu gabinete, sem nenhum motivo que justifique a necessidade, além de seu próprio bem-estar e vaidade, no valor de R$100 mil, conforme resumo de edital publicado em 21 de março de 2019 no Diário Oficial, em anexo, demonstrando, mais uma vez, a incapacidade de pensar no coletivo, desrespeitando as necessidades de uma população que confiou em dias melhores, subestimando a inteligência dos eleitores e negligenciando o valor da vida daqueles que necessitam da manutenção dos serviços básicos. Cabe citar a dívida da Prefeitura, que gira em torno de R$ 13.559.969,76, se somar empenhos mais restos a pagar, isso na data de 13 de março de 2019, conforme inclusa a tela extraída do portal de transparência do site da Prefeitura Municipal de Tupã, que acompanha este petitório. Cidades bem governadas não levam o povo ao descontentamento. Ciente do fato claro da falta de necessidade, ainda insiste na aquisição do bem, levando a um resultado indevido, incoerente com uma postura administrativa decente e mostrando assim sua incapacidade de reconhecer o próprio erro, resultado de sua habilidade distorcida pela incompetência. O descontentamento atingiu níveis nacionais, onde alguns cidadãos, representando a opinião de muitos outros, viraram notícia na imprensa ao abordar os problemas municipais com humor, como no caso do surfista da Rua Marília, do pescador da Vila Barca e da sereia do Rio Fenho. Uma gestão que desencadeia esse tipo de conduta, criando uma situação onde os cidadãos se veem obrigados a esse tipo de exposição para serem ouvidos, não mais detém de confiança no seu governo. A atual administração não só perdeu a confiança da população, mas também o fizeram perder a esperança de estar em mãos competentes. Não há mais motivos que validam a capacidade administrativa e a habilidade de representar o senso comum do administrador. Todas essas decisões ineficientes, dotadas das faltas de compreensão humanitária, de importâncias básicas e planejamento consciente, causaram uma onda de descontentamento, de desesperança, de angústia em quase toda uma cidade. Estamos vivendo um momento que a garantia de serviços básicos é vista como um favor, cedido após muita luta e não como uma obrigação que deveria ser. A Estância Turística de Tupã não é mais reconhecida por sua capacidade agrícola, por sua estrutura educacional, por seus atrativos turísticos, por seu acervo indígena e histórico, mas sim pelos seus buracos, por uma certeira epidemia de dengue, por sua infestação de escorpiões e pela compra de bens úteis, como a famosa caminhonete do prefeito. Vemos, assim, a transformação de uma cidade promissora em um município decadente e desvalorizado. Seus cidadãos merecem uma administração coerente com os valores que cercam qualquer sociedade digna. A incapacidade de um não deve condenar mais de 75.990 habitantes, demonstrando, assim, que uma má gestão não é só corrupção, mas também ineficiência. Ainda assim, o Poder Executivo insiste em se omitir, bem como cometer diversas ilegalidades, tendo que ser contidas pelo Poder Judiciário. Finalizando, o senhor prefeito é campeão absoluto em inquéritos civis e ações públicas em comparação com todos os outros prefeitos que já administraram essa cidade.
Só de inquéritos civis, até a data de 26 de março de 2019, são 16, somados a mais de 8 ações civis públicas. Está mais que demonstrada a incompetência administrativa do senhor prefeito, devendo ser cassado do cargo para o bem do desenvolvimento e crescimento da cidade de Tupã e estado de São Paulo. Passar-se-á a abordar os casos de má gestão que mais se destacaram nesses poucos anos de mandato do prefeito municipal da instância turística de Tupã. 1.1 dos cargos comissionados. Em 12 de dezembro de 2017, primeiro ano de mandato do excelentíssimo prefeito municipal da instância turística de Tupã, foi publicada a Lei Complementar 338/2017, criando diversos cargos de comissão, a saber: diretor de Departamento de Gestão de Gabinete, diretor de Departamento de Gestão de Secretários, diretor de Departamento de Administração Financeira, assessor da Secretaria de Administração, diretor de Departamento de Agricultura, diretor de Departamento de Meio Ambiente, assessor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, diretor de Departamento de Administração Social, diretor de Departamento de Gestão Social, assessor da Secretaria de Assistência Social, assessor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, diretor de Departamento de Cultura, assessor da Secretaria de Cultura, diretor de Departamento de Desenvolvimento Econômico, assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior, Departamento de Administrativo da Educação, assessor da Secretaria de Educação, assessoria da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, diretor de Departamento de Gerenciamento Executivo, chefe de setor de Comunicação de Governo, assessor da Secretaria de Governo, diretor de Departamento da Juventude, assessor da Secretaria de Juventude, diretor de Departamento de Almoxarifado, diretor de Departamento de Obras, diretor de Departamento de Trânsito, assessor da Secretaria de Obras e Trânsito, chefe de setor de Relações Institucionais, assessor da Secretaria de Relações Institucionais, assessor da Secretaria de Saúde, diretor de Departamento de Turismo, assessor da Secretaria de Turismo e chefe de setor de Serviço de República. Os cargos comissionados foram criados de maneira inconstitucional, porém, mesmo assim, o excelentíssimo prefeito de Tupã insistiu na lei complementar supramencionada. Com a entrada em vigor do diploma legal citado, foram contratadas várias pessoas. Em 4 de julho de 2018, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade, pleiteando a ilegalidade dos cargos. Desta feita, em 30 de janeiro do corrente ano, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou inconstitucionais os cargos conforme o respeitava acórdão anexo. Insta destacar todo o transtorno causado por esses cargos, com a ênfase no enorme prejuízo financeiro causado aos cofres públicos. 1.2 dos animais peçonhentos e da dengue. Tramita a segunda vara civil da comarca de Tupã, ação civil pública interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ação esta que teve a decisão do meritíssimo juiz de direito Dr. Guilherme Facchini Bock Azevedo, determinando providências urgentes por parte da municipalidade. Cita-se um pequeno trecho da decisão. Munícipes estão passando por um verdadeiro calvário em razão da infestação de escorpiões, conforme se colhe a Folha 54, em depoimento prestado pela senhora Alana Jaqueto. O IPT tornou-se criadouro do animal, aduzindo a munícipe que uma criança de apenas 4 anos de idade encontrou um exemplar deste perigoso aracnídeo. Com os resultados do último final de semana, 27 positivos, a cidade agora conta com 195 casos. Em mais uma situação de epidemia de dengue, a cidade de Tupã tem contabilizado 195 casos da doença, sendo 2 casos importados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é considerada epidemia para municípios entre 10.000 a 99.999 habitantes, com uma incidência de 300 casos por 1.000
mil habitantes. Hoje a cidade está com 294,22 por 100 mil, com mais 4 casos confirmados, chegaria a 300 por 100 mil. A conta: casos vezes 100 mil, dividido por 65.596, população estimada de Tupã. Essa onda de animais peçonhentos e doenças transmitidas por mosquitos, principalmente o Aedes aegypti, poderia ser evitado se a municipalidade, através do chefe do Poder Executivo e suas secretarias, realizasse o mínimo necessário para a limpeza e conscientização da população. O ápice desse problema, que assola a nossa municipalidade, foi o óbito de uma criança de apenas 4 anos, causado pela picada de um escorpião, deixando toda a cidade em luto. 1.3 das 504 câmeras de segurança. O Ministério Público do Estado de São Paulo, através de inquérito civil, segundo a Promotoria de Justiça de Tupã, está investigando o suposto superfaturamento na licitação que contratou a empresa para a instalação dessas câmeras. Também está em curso na 3ª Vara Civil de Tupã, processo onde o meritíssimo juiz deferiu liminar para que as câmeras não sejam instaladas nas salas de aula, conforme trecho abaixo da respeitável decisão. Além do mais, não se deve instalar câmeras de monitoramento eletrônico nas salas de aula por 2 motivos. A autoridade e a vigência da sala de aula estão a cargo do professor, cabendo a este e às direções escolares adotar medidas pedagógicas para coibir práticas antiéticas e ilegais no seu interior. B. O interior da sala de aula é um espaço privado e íntimo de professores e alunos, portanto, protegido pelo direito à intimidade, à preservação da imagem e à vida privada. Assim, mais uma vez, foi necessária a intervenção da Justiça para coibir abusos e ilegalidades cometidas pelo senhor prefeito. A intervenção judiciária no tocante ao local da instalação das câmeras seria evitada, mais uma vez, caso o chefe do Poder Executivo Municipal tomasse as cautelas mínimas através de pesquisa para constatar os lugares apropriados e legais para a instalação dos dispositivos. 1.4. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB. Outra celeuma que vem se arrastando há anos é a auto de vistoria do Corpo de Bombeiros dos prédios públicos e locados pela municipalidade. O chefe do executivo local não tem capacidade para fazer rodar a máquina pública sem que seja impulsionada por decisões judiciais. Sempre é necessária a intervenção da Justiça para que obrigue o senhor prefeito a fazer o trabalho que deveria ser realizado sem maiores esforços, fazendo com que o Poder Executivo não consiga exercer a sua autonomia. Também foi necessário a interposição de uma ação civil pública pelo Ministério Público Paulista para que se obrigasse a Prefeitura a realizar o procedimento para a obtenção do AVCB, documento necessário para a manutenção da segurança dos prédios públicos. Insta destacar todo o problema e sanções, inclusive muitos particulares que não possuem AVCB, cuja fiscalização cabe ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e à Prefeitura Municipal. Contudo, a própria municipalidade não cumpre com esse requisito mínimo de funcionamento. A Prefeitura só anda através de ordens jurídicas. O senhor prefeito mostrou nesses 2 anos de mandato que não está capacitado para ocupar cargo de tamanha responsabilidade. 1.5 das casas terapêuticas. Os escândalos e irregularidades advindos da péssima gestão do senhor prefeito são diários. Na data de 25 de março de 2019, foi criada uma CPI na Câmara Municipal de Tupã para apurar supostas irregularidades. Aduzem às referidas denúncias que coordenadores das residências terapêuticas estariam fazendo uso indevido dos benefícios concedidos pelo INSS aos residentes egressos dos hospitais psiquiátricos. Pelas denúncias que estão em posse dos vereadores, as práticas utilizadas por alguns coordenadores seriam de compras de produtos e serviços realizados com dinheiro dos residentes, mas que não eram destinados aos mesmos, além de empréstimos que também não eram destinados a eles.
Não bastasse isso, esse denunciante ingressou com ação popular junto à terceira vara civil da comarca de Tupã, contestando a ilegalidade dos 5 cargos comissionados de chefes de residência terapêutica. Ação esta que conta com um parecer favorável do Ministério Público Paulista pela sua procedência que está em fase de sentença. Mais uma vez, ficará demonstrada a ilegalidade de mais cargos comissionados criadas pelo senhor prefeito municipal, deixando nítida a sua ineficiência. 1.6 do estado deplorável das ruas da instância turística de Tupã. Não é novidade que o senhor prefeito perdeu totalmente as rédeas da administração, pois nunca, na história dessa cidade, as ruas estiveram em tamanho mau estado de conservação, causando prejuízos materiais para os donos de veículos, bem como graves acidentes em virtude das enormes crateras no pavimento asfáltico. Inúmeras são as matérias e as reclamações nas mídias sociais sobre o assunto em tela, e o prefeito o que faz? Compra uma caminhonete, provavelmente para poder transitar na cidade que deixou as traças. As crateras deixadas nas suas municipais trouxeram várias reclamações da população, principalmente através do ineficaz canal de atendimento criado pela administração atual. Porém, todas foram em vão. Somente após casos icônicos como o surfista da Rua Marília, o pescador da Vila Barca e a sereia do Rio Feio chamaram a tão preciosa atenção do prefeito municipal atual. Todavia, quando tamparam os buracos, fizeram de maneira desastrosa, mal feita e com material de péssima qualidade, que eram abertos após a primeira chuva, causando dessa forma, mais uma vez, prejuízo aos cofres públicos. Não obstante, para tentar salvar a cidade, o prefeito resolveu recapear o trecho das suas Aimorés e Marília, vias essas que estavam em perfeito estado para o trânsito. Porém, com essa maravilhosa ideia, tornaram-se vias intransitáveis, que somente será possível o trânsito com a tão sonhada caminhoneta que será adquirida pelo prefeito. 1.7 da enchente da Vila Marajoara, macrodrenagem. É certo que o problema das enchentes devido à não retomada das obras de macrodrenagem é antiga, mas o senhor prefeito simplesmente fechou os olhos para o assunto. Em momento algum procurou resolver esse grave problema de Tupã, que semanas atrás destruiu casas na Vila Marajoara, levando para o ralo os sonhos e a dignidade dos moradores. Palavras não são suficientes para expressar todo o transtorno e sofrimento causado às famílias nessa enchente. Diante disso, seguem algumas fotos para ilustrar o ocorrido. Segue na petição várias fotos citando o ocorrido. 1.8 dos computadores destinados à Secretaria Municipal de Educação. Por fim, e não menos absurdo, houve o pregão presencial número 53/2017, o qual resultou no contrato 270/2017 no valor de R$ 1.001.250, objeto inclusive de inquérito civil no Ministério Público, além de processo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apontou impropriedade na execução contratual. Tal atitude corrobora a total falta de comprometimento com o erário público e a observância da lei. 2. Do direito da cidadania do autor da denúncia. Como é disso, com fundamento no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, a denúncia que serve como supedâneo ao desencadeamento do processo de cassação pode ser feita por qualquer eleitor. A inclusa certidão expedida pela Justiça Eleitoral, documento anexo, comprova que o autor da presente denúncia está alistado e encontra-se em dia com suas obrigações eleitorais. Do cabimento do pedido, fundamentos legais. Abstraída a origem histórica mais remotas que não agrega valor a esta denúncia, é se disso que no Brasil o Decreto-Lei número 201/67 foi publicado no dia 27 de fevereiro de 1967 e retificado no Diário Oficial da União em 14 de março de 1967, sendo fundamentado no Ato Institucional número 4, que datava no ano de 1966.
A Carta Constitucional de 1967, no artigo 181, inciso 2º do Ato das Disposições Transitórias, trouxe à baila a discussão sobre a validade dos atos do Executivo Federal, que tinham como base os atos institucionais. Com fundamento na súmula 496 do Supremo Tribunal Federal, vaticinou-se: são válidos porque salvaguardados pelas disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1967, os decretos-lei expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967. Portanto, o mencionado decreto restou recepcionado pela Ordem Constitucional de 1967. Com o advento da Constituição Cidadã de 1988, novas discussões foram travadas acerca da constitucionalidade do referido normativo. Hoje, todavia, não remanesce qualquer dúvida acerca da recepção do dispositivo legal com as alterações provocadas pelo sistema constitucional em vigor. José Nilo de Castro esclarece que o decreto número 201/67 foi recepcionado pela nova ordem constitucional, cabendo o julgamento das infrações político-administrativas à Câmara Municipal, bem com base no diploma legal. A vigência dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei, indigitado em toda a sua latitude e extensão, sustenta-se no princípio da predominância do interesse nacional, da uniformidade do direito sancionatório. Tratando-se de crimes, a competência privativa da União é expressa para legislar sobre a espécie. Artigo 21, inciso 1º da Constituição Federal. Cogitando-se das infrações político-administrativas, também o é, eis que em sua natureza jurídica se mesclam como necessárias características punitivas, sancionatórias, reveladoras, portanto, da competência privativa da União. Além do mais, em respeito a um princípio da simetria com o centro que informa a nossa federação para os agentes da República dos Estados no paralelismo, crimes de responsabilidade com julgamento pelos legislativos federal e estadual, do presidente da República e dos governadores, existe legislação especial, a saber, a Lei Federal 1079, de 10 de abril de 1950, enquanto em suas infrações penais comuns são julgadas pelo Judiciário. Essas autoridades federal e estadual. Por que, então, afastar a lei federal no definir as infrações político-administrativas dos prefeitos? Citação de Direito Municipal Positivo, editora Del Rey, 2006, páginas 484 e 485. Colhe-se da lição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Assim, compete ao Poder Judiciário processar e julgar os crimes comuns e de responsabilidade impróprios praticados pelos prefeitos. Artigo 29, inciso 10º da Constituição Federal. No tocante, porém, às infrações político-administrativas, crimes de responsabilidade próprios, a competência para julgamento é da Câmara Municipal, uma vez que se trata de responsabilidade política do chefe do Poder Executivo local, a ser devida e politicamente apurada pelo Poder Legislativo Municipal. Em Direito Constitucional, São Paulo, Atlas, 2003, páginas 278 a 279. Os municípios não dispõem de competência para legislar sobre essa matéria, que é privativa da União. Constituição Federal, artigo 15, caput 22, inciso 1º, 13 e 24, 11. Incumbindo-lhe tão somente observar as prescrições emanadas no Decreto-Lei 201/67, recepcionado pela nova Ordem Constitucional. Foi assim que assentou em mais uma ocasião o Supremo Tribunal Federal no habeas corpus número 69.850 do Rio Grande do Sul, diário da Justiça, de 27 de maio de 1994, habeas corpus número 70.671 de Piauí, julgado em 13 de abril de 1994, diário da Justiça, de 19 de maio de 1994, página 13.993, APUD, Tito Costa, em responsabilidade de prefeitos e vereadores, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, página 30. Assim também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis.
administrativo, prefeito municipal, infração político-administrativa, julgamento pela Câmara Municipal. 1. O Decreto-Lei 201/67 estabeleceu-se de forma sistemática quais as infrações consideradas como crimes de responsabilidade, artigo 1º, e as infrações políticas administrativas, artigo 4º. 2. Também ficou definido no Decreto-Lei 201/67, com corolário constitucional, que a Câmara Municipal cabe tão somente o julgamento das infrações político-administrativas, enquanto os crimes de responsabilidade só podem ser processadas e julgadas pelo Poder Judiciário. Recurso especial 606.230 do Pará, segunda turma, relatora ministra Eliana Calmon, Diário da Justiça, 14 de junho de 2004. Ainda do Supremo Tribunal Federal, colhe-se manifestação precisa no sentido de sustentar a vigência do Decreto 201/67 nos seguintes argumentos, que elenca Edilene Lobo a partir dos habeas corpus 69.850, Rio Grande do Sul, de 1993, e 70.671, Piauí, de 1994. O ordenamento anterior validou a integridade não só dos atos institucionais baixados pelo governo militar, como acervo normativo produzido por aqueles atos, com base no artigo 181, inciso 3º, da Emenda Constitucional de 1969 e 173, inciso 3º, da Carta de 1967. Assim, a inconstitucionalidade do Decreto-Lei em tela foi editada com dispositivos colacionados. Mesmo versando tipos penais, na sistemática constitucional extinta era possível que decretos-leis assim o fizessem. Os vícios são meros de texto do Decreto-Lei em exame do que na sua época. Seria muito o que na Justiça Ordinária teria que ser derrubado em homenagem à Carta de 1988, se fizesse por causa da gênese dos textos e não pelo seu conteúdo. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula 496, que declara: são válidos porque salvaguardados pelas disposições transitórias da Constituição Federal de 1967, os decretos-leis expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967. Lobo, 2001, página 93. No âmbito municipal, a cassação do prefeito é tratada em passant pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 64, inciso 3º e 4º, in verbis. Artigo 64. São crimes de responsabilidade os atos do prefeito que atentarem contra essa lei orgânica e, especificamente: inciso 1º, a existência da união do Estado e do município. 2º, do livre exercício do poder legislativo. 3º, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 4º, a probidade na administração. 5º, a lei orçamentária. 6º, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei complementar que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Grifo nossos. Em consonância com a Resolução Municipal 1, de 10 de setembro de 1990, em seu artigo 105, inciso 3º, se não vejamos. Artigo 105. A comissão processante, composta por 3 vereadores, será constituída com as seguintes finalidades. Redação dada pela Resolução Municipal 4 de 2007. Primeiro, apurar infrações político-administrativas do prefeito e dos vereadores no desenvolvimento de suas funções nos termos da legislação em vigor e deste regimento. Segundo, destituição dos membros da mesa nos termos da legislação em vigor e deste regimento. Terceiro, cassação ou declaração de perda de mandato do prefeito e vereadores no termos da legislação em vigor e deste regimento. Grifo nossos. Por isso, além das hipóteses de cassação previstas na lei orgânica e legislação complementar, deve-se dar cumprimento aos tipos infracionais político-administrativos trazidos pelo Decreto-Lei 201/67. Do Decreto-Lei 201/67. O Decreto-Lei 201/67 relaciona em seu artigo 4º as infrações político-administrativas.
Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 1º. Impedir o funcionamento regular da Câmara. Segundo, impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devem constar nos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Terceiro, desatender sem motivo justo às convocações ou a pedido de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Quarto, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a esta formalidade. Quinto, deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, a proposta orçamentária. Sexto, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Sétimo, praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Oitavo, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Nono, ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara dos Vereadores. E décimo, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Como será historiado doravante, o denunciado vem durante o exercício de seu mandato praticando atos de sua competência em frontal colisão com os ditames legais e principiológicos. Os tipos abstratos infracionais narrados neste petitório não exaurem a totalidade dos atos ilegais praticados pelo denunciado à frente da administração municipal. Do princípio da eficiência da administração pública. A administração pública nada mais é que um conjunto de instituições que exercem a chama função pública em prol do interesse da coletividade. O principal objeto da administração pública é sempre atender o interesse público, ou seja, todo e qualquer ato expedido no exercício da função administrativa deve sempre atender às necessidades dos cidadãos, uma vez que o interesse público é superior ao interesse privado, diferentemente do que vem ocorrendo com a atual administração do senhor prefeito. A administração estatal é regida por princípios fundamentais explícitos no artigo 37 da Constituição Federal, in verbis. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, grifo nossos. Dentre os princípios supramencionados, cabe destacar o da eficiência, que não é muito abordado nos dias atuais, muito menos utilizado na prática pelo nobre prefeito municipal, pois conforme já foi alinhavado em linhas pretélitas, essa pífia administração só demonstra sua total ineficiência. Eficiência significa poder, capacidade de ser efetivo, efetividade, eficácia, agir com produtividade e competência. No âmbito da gestão pública é fundamental ser eficiente, pois os serviços públicos devem atender de maneira satisfatória à coletividade, sobrepujando-se aos interesses particulares dos agentes públicos, o que não ocorre no caso. Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Melo. Quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer sobre ele. Trata-se, evidentemente, de algo mais do que desejável. Contudo, é juridicamente tão fluido e tão difícil o controle ao lume do direito que mais parece um simples adorno agregado ao artigo 37 ou extravasamento de uma aspiração dos que burilam no texto. De toda sorte, o fato é que tal princípio não pode ser concebido. Entre nós nunca é demais fazer ressalvas óbvias, senão na intimidade do princípio da legalidade, pois jamais suma suposta busca de eficiência justificaria postergação daquele que é o dever administrativo por excelência.
Finalmente, anote-se que este princípio da eficiência é uma faceta de um princípio mais amplo, já superiormente tratado já muito no tratado italiano, o princípio da boa administração. O princípio da eficiência é o mais recente dos princípios constitucionais da administração pública brasileira, tendo sido adotado a partir da promulgação da Emenda Constitucional número 19 de 1998, Reforma Administrativa. Quando se fala em eficiência na administração pública, significa que o gestor público deve gerir a coisa pública com efetividade, economicidade, transparência e moralidade, visando cumprir as metas estabelecidas. Feita essa breve explanação, salta aos olhos de qualquer um do povo que o seu prefeito feriu mortalmente tal princípio, devendo, portanto, ser cassado do cargo. 3. Conclusão. Senhores vereadores, as práticas ilícitas apresentadas nesta peça de denúncia são graves e atingem a um só tempo a legalidade, moralidade e a eficiência que devem permear a conduta do administrador público. Regras escritas, leis e princípios têm sido violados diuturnamente pelo denunciado. A moralidade há de ser reconduzida ao centro do poder tupaense e tão somente poderá se operar com o acolhimento da presente denúncia e a imposição da perda do mandato ao denunciado. As práticas escamoteadas, tergiversadas, enviesadas não excusam o denunciado. 4. Indicação das provas. Requer-se a juntada dos documentos que acompanham a presente denúncia, bem como esta honrosa Casa de Leis, ao recebê-la, produza, através de ofícios requisitórios, outras provas que achar pertinentes para a total elucidação dos fatos, contando sempre com a ajuda e apoio deste denunciante. 5. Requerimento. Requer-se o recebimento da presente denúncia e a sua leitura em plenário na primeira sessão da Câmara, como determina a lei, processando-se a votação para o seu recebimento, constituindo-se na sequência comissão processante, seguindo-se a instalação do contraditório e cumprindo-se as demais formalidades procedimentais, culminando por julgá-la procedente para fim de condenar José Ricardo Raimundo à perda do cargo de prefeito municipal de Tupã. Termos em que pede deferimento, Tupã, 25 de março de 2019, assina André Gustavo Zanoni Braga de Castro.